Bom, pessoal, dando continuidade ao tema hanseníase, agora a gente vai falar nessa segunda aula de diagnóstico e tratamento. Então, o diagnóstico, ele passa pela identificação de lesões típicas, dependendo da forma clínica, né, como nós já vimos na aula anterior, pela presença de hipoestesia, e a forma de pesquisar essa hipoestesia vai variar. Se é uma lesão única, você vai pesquisar tanto dentro quanto fora da lesão, e saber que essa hipoestesia ela vai variar dependendo da localização. Por exemplo, lesões de face, às vezes é mais difícil identificar uma hipoestesia, as lesões são mais bem inervadas, certo? E a presença ou não de espessamento neural, que pode acontecer de forma isolada no caso da hanseníase neural pura. A baciloscopia positiva também, ela por si só, leva ao diagnóstico de hanseníase, baciloscopia na linfa, no caso aqui, que a sua pesquisa vai depender ou não de ter lesões típicas e da distribuição, mas costumeiramente ela é pesquisada em áreas de baixa temperatura, por conta das características do bacilo, principalmente cotovelos e lóbulos de orelha, tá? O Mitsuda, ele é um teste, é uma intradermorreação, ou seja, ele pesquisa a resposta celular, porém ele não é utilizado para o diagnóstico porque ele só traz a informação de que o paciente ele tem ou não uma boa resposta celular ao Mycobacterium. Ele não traz, ele não diagnostica se existe a presença atualmente do Mycobacterium ou que forma clínica seria essa. Quando existe dúvida, pode-se lançar a mão da biópsia, como nós já mencionamos. Então, a biópsia ela é reservada para aqueles casos em que existe dúvida diagnóstica. E a biópsia vai ser diferente dependendo da forma clínica. Por exemplo, aqui nós temos a biópsia de um paciente que tem a forma tuberculoide, mostrando no menor aumento granulomas muito bem formados, distribuídos preferencialmente ao redor de anexos, do folículo piloso, de glândulas, e na foto da direita, mostrando o detalhe de um granuloma perineural, que pode inclusive distorcer ou destruir esse nervo que ele está envolvendo. Na forma virchoviana polar, esse granuloma, né, na verdade, à medida que se caminha para essa forma, o granuloma vai tendendo a ficar mais frouxo, menos bem formado, tanto que na forma virchoviana, o infiltrado histiocítico e linfocitário, ele fica mais difuso, como podemos observar. Por isso, aquele aspecto de pele infiltrada. E quando se fazem colorações específicas, como Fight-Faraco ou Wade, é possível detectar os bacilos, aqui nessa foto da direita, mostrando tanto eles de forma isoladas como agrupados em globias, ok? No acometimento indeterminado, na forma indeterminada, esse infiltrado inflamatório, ele também é mais discreto, menos exuberante, da mesma forma que na lesão clinicamente visível. O infiltrado inflamatório aqui pode ser somente linfocítico, tende a predominar também ao redor de anexos e a possibilidade de visualização do bacilo, mas é mais remota. Ok? Então, diante do tratamento, quer seja clínico ou por meio de biópsia e baciloscopia, o tratamento vai depender da forma, ou melhor, de que grupo de formas esse paciente vai estar. No grupo das formas paucibacilares, quando existem até 5 lesões e baciloscopia negativa, em que o tratamento vai ser feito por meio do uso de 2 medicamentos, dapsona e rifampicina, com administração de 6 doses em até 9 meses, e multibacilar, 12 doses em até 18 meses, pelo uso de 3 medicamentos, tanto de forma diária, de uso diário, a dapsona e a clofazimina, como a administração mensal da rifampicina e da clofazimina. Lembrando que cada um desses medicamentos tem seu perfil de segurança, a sua eficácia, mas que nem todos os pacientes toleram
todos os medicamentos. Existem esquemas alternativos quando, por algum motivo, o paciente não pode usar ou não tolera algum desses medicamentos. Estão listados aqui alguns dos principais eventos adversos. No caso da dapsona, a hemólise e a metahemoglobinemia são os dois mais temidos. A hemólise ela pode ser intensa, ela tende a ocorrer em maior ou menor grau em quase a totalidade dos pacientes que fazem uso, porém ela pode ser uma hemólise mais grave. A clofazimina já tende a ter uma toxicidade gastrointestinal mais intensa, podendo inclusive levar a quadros, quando usado em altas doses, de pancreatite, de obstrução intestinal, e ela pode também estar associada, levar a uma pigmentação do tegumento, principalmente nas áreas onde existem lesões, que tende a ser reversível. Já a rifampicina é um medicamento já mais conhecido, que pode ter interação com vários outros medicamentos, já que ele é um indutor da citocromo P450, certo? Lembrando que pode diminuir efeito, inclusive de anticoncepcionais orais, então é importante, quando diante de um paciente de mulheres em idade fértil, lembrar desse efeito e lembrar também da toxicidade, mudança na cor da urina, etc. E quando as lesões podem surgir ou exacerbar após o tratamento, é um indício de que não houve resposta? Porém, podemos ver aqui no caso A, a paciente diz que houve uma piora de uma lesão que ela já tinha antes, que estava evoluindo, e ela acha que houve piora. No caso do paciente B, houve, na verdade, o aparecimento de lesões nodulares dolorosas, nem sempre coincidentes com o sítio primário das lesões, certo? Então, essas são as reações rancênicas, né? São divididas em reação tipo 1 e tipo 2. Tipo 1, também conhecida como reação reversa. Ela depende do aumento de uma resposta imunocelular, por isso chamada de reversa. Aumenta a resposta de TH1 com produção de L1, TNF-alfa, interferon, certo? Ela tende a ocorrer mais frequentemente nas formas dimorfas ou borderlines da hanseníase e pode estar ou não associada à neurite, já que existe uma exacerbação por conta de uma maior produção de citocinas inflamatórias. Isso vai acontecer não só na pele, mas também nos nervos, que também eram previamente afetados. Às vezes, o paciente pode evoluir com uma perda rápida de função em decorrência de uma neurite, e isso precisa ser tratado também de forma pronta para evitar sequelas. O tratamento, ele passa pelo uso de medicamentos não inflamatórios não esteroidais e a prednisona em doses não imunossupressoras de 0,5 miligrama por quilo, quando não existe neurite. Porém, quando existe neurite associado, o tratamento ele é mais intenso, com dose imunossupressora de prednisona, e quando não existe uma possibilidade de retirada, de desmame dessa prednisona, inclusive a associação com agentes poupadores, como azatioprina, micofenolato, etc. Tá? Lembrando um aspecto importante, tanto na reação tipo 1 quanto na reação tipo 2, elas podem ocorrer independente do início do tratamento. É mais comum durante e após o tratamento específico da hanseníase, porém, o paciente pode abrir o quadro com um quadro reacional. Não necessariamente elas só vão acontecer após a administração de alguma dose do medicamento. E esses estados reacionais, eles podem ser precipitados por outras doenças inflamatórias, quer cutâneas ou não. Ok? Aqui mostrando um quadro de reação semelhante ao eritema multiforme com lesões com aspecto em alvo, que também podem acontecer como manifestação de reação rancênica. Então, lembrar de hanseníase como causa de lesões eritema multiforme-like também no nosso meio, certo? Reação tipo 2, ela já acontece mais predominantemente na forma virchoviana, lembrando que a forma virchoviana é aquela em que existe uma exacerbação da resposta TH2. Então, há formação de anticorpos, por isso é possível que haja a produção de imunocomplexos, e nessa reação, esse é o mecanismo do aparecimento desses nódulos, desse eritema nodoso, levando
há uma deposição desse imunocomplexo que pode estar ou não associado à vasculite, e esses nódulos, eles tendem a ser mais difusos do que no eritema nodoso clássico e podem, inclusive, ulcerar por conta da vasculite, ok? O tratamento aqui, ele já vai ser preferencialmente, quando não houver contraindicações, com talidomida, é o medicamento de primeira linha, tá? Quando não houver possibilidade ou tolerabilidade, existem alternativas, como a prednisona, clofazimina em doses mais altas e a pentoxifilina. Aqui mostrando um exemplo de paciente com lesões de eritema nodoso. As lesões tendem a ser bastante desconfortáveis e dolorosas. E uma vez dado o diagnóstico de hanseníase, como se portar em relação aos contactantes atuais? Sempre que possível, é importante tentar identificar o caso índice, mas como eu falei, pelo período de incubação longo, nem sempre isso é possível. Porém, os contatos familiares recentes, eles devem ser chamados para serem avaliados, ok? E a BCG, ela é dada na tentativa de diminuir a chance de formas graves da doença. Dessa forma, se o paciente já tem não tem nenhuma cicatriz de BCG, ele recebe uma dose. Se ele já tem somente uma cicatriz de BCG prévia, ele recebe mais uma dose. E se ele já tem as duas cicatrizes, não precisa tomar uma terceira, né? Não precisa tomar mais doses da vacina, ok? Obrigada.